falar rapidamente sobre o princípio indubio pro réu e o princípio indubio pro societate. Ambos os princípios versam sobre a dúvida no processo penal. Entretanto, o princípio indubio pro réu, a dúvida é favorável ao interesse do acusado no processo. Em outras palavras, este princípio veda qualquer espécie de decisão contrária ao interesse do acusado, baseando-se na dúvida, baseando-se na incerteza ou em meras ilações. O magistrado, para poder condenar um acusado, deverá ter certeza absoluta ou, caso contrário, diante da dúvida, deverá absolvê-lo. E estamos aqui falando da dúvida intransponível, daquela dúvida em que o magistrado não tem como dirimi-la por outros meios de prova. Vamos basear, por exemplo, o fato de uma retratação da vítima num processo judicial. A vítima procura a autoridade policial, diz reconhecer determinada pessoa como autor do delito e quando é ouvida perante o magistrado na justiça, simplesmente se retrata e diz que não era nada daquilo que havia dito e não reconhece aquela pessoa inicialmente que foi reconhecida no inquérito policial, diz não ser a pessoa que praticou o crime. Não tendo o magistrado outro elemento de prova para que possa avaliar essa situação e se socorrendo deste depoimento, deverá o magistrado absolver o acusado. O princípio indubio pro réu está previsto no artigo 386 do Código de Processo Penal, especificamente no inciso 2, de forma implícita. Ou seja, neste artigo, dizem, entre outras palavras, que diante da insuficiência de prova deve o magistrado absolver o acusado. Ok? Vamos agora em relação ao princípio indubio pro societate. Este princípio incide em juízos de admissibilidade. Este princípio não está previsto nem no Código de Processo Penal, nem na Constituição. Porém, a jurisprudência adota este princípio no transcurso do processo. Por exemplo, juízos de admissibilidade como o da denúncia ou o decreto de pronúncia. O magistrado, quando recebe, por exemplo, a denúncia, ele não precisa ter ou invocar em sua decisão do seu recebimento requisitos de certeza. Bastam ali os indícios, da forma prevista em lei para que possa o magistrado receber a denúncia e apurar os fatos no transcurso da instrução processual. Em relação ao juízo de admissibilidade da decisão de pronúncia, o magistrado deve sim, diante da dúvida, remeter ao conselho de sentença para que esta dúvida seja dirimida. Ou seja, diante de um fato em que a testemunha alega ter visualizado o acusado de fato cometendo crime de homicídio e perante o magistrado diz que não foi ele, foi outra pessoa e cria uma dúvida no processo e essa dúvida deverá ser dirimida perante o conselho de sentença. A decisão de pronúncia é uma decisão contra o interesse do acusado, porque o interesse do acusado é passar longe do julgamento do tribunal do júri. Então, quando o juiz ele decreta a pronúncia em desfavor do réu, ele está, diante deste princípio, garantindo o interesse da sociedade em prejuízo ao interesse do réu. Espero ter contribuído. Um forte abraço.